noite. Antes vamos estar apresentando nosso visitante, né? Seja bem-vindo. Como é seu nome? Josimar. Seja boa igreja. Já? Ah, da Josi, né? É meu pastor só. Amém. É meu pastor só vem aqui só uma vez, né? Então nos perdoe em nome de Jesus. Então vamos nesse momento, irmãos, orar. Vamos apresentar a vida do pastor Borges. Estenda as mãos para cá. Senhor, que a tua unção, tua graça venha sobre o teu servo e vai ministrar a tua palavra. Que a tua palavra venha, Senhor, como um fogo. Venha, Senhor, o teu azeite descer sobre a tua igreja. Traga sobre eles as tuas místicas, ó Deus. Usa nos teus dons. Usa na autoridade do teu Espírito e na tua palavra. Deus, hoje é um culto, Senhor Pai. Espírito Santo, glorifica Jesus. Traz obras de libertação, de livramento nesta noite. Alcança, estende as tuas mãos sobre cada um, nossos familiares, de perto e de longe, e que a tua boa mão venha trabalhar de uma forma poderosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que trouxeram as vossas Bíblias, abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, no versículo 51. Nós vamos estar lendo até o 56. Glória ao nome do Senhor Jesus. Desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade a Deus, a nossos pastores, também a todos que estão aqui para ouvir a poderosa palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é viva e eficaz e poderosa em Deus para operar em nossos corações. Lucas 9, versículo 51. Segundo a minha versão, diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante da tua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram-lhe: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pregar com o tema hoje: não condene quem Jesus quer salvar. O tema que eu quero pregar essa noite é: não condene quem Jesus quer salvar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver na Bíblia que João Batista agora ele vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira a qual vai entregar o seu Filho, para que todo aquele que crê e se arrependa, ele venha agora alcançar a salvação. É uma obra agora a qual Deus ele faz, o seu Espírito convence, e agora a obra agora vai se consumar e aquela pessoa ela vai ser salva. Não é obra de homens, e homens não têm a autoridade para interferir aonde Deus está querendo trabalhar, aonde Deus está querendo agir. Logo nós vamos ver Paulo pregando o Evangelho. Ele agora estava ali, ele vai falar para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Logo nós entendemos que quando nós cremos em Deus, cremos na sua palavra, cremos nos seus profetas, não só será salva a nossa vida, mas todos aqueles a qual é da nossa família. Logo nós entendemos que Deus ele tem um propósito, ele tem um desejo de alcançar, como disse João, a todos aqueles que se arrependerem e voltarem o seu coração a Deus. E o interessante é que Jesus aqui nesse contexto, a Bíblia vai dizer: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Logo nós entendemos e percebemos
uma missão. Missão essa que era morrer por nós pecadores. Missão essa que era nos salvar, nos tirar do império das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Mas ele precisava cumprir a sua missão. Logo nós entendemos, e se nós trazemos para nossas vidas, nós temos que completar aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. A mão da igreja, a mão dos seus servos, a mão do seu povo, ficou sobre nós, a partir dos discípulos, a incumbência de continuar a pregação do Evangelho, para todo aquele que nele crê seja se salvo. A salvação era para todos, a salvação é para todos, mas só que nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a verdade, verdade essa que liberta, verdade essa que salva, verdade essa que restaura, viemos agora o quê? Continuar o trabalho ao qual Jesus designou e colocou sobre nossas mãos. E o interessante é que Jesus ele foi um exemplo, que ele continuou o seu propósito, a sua missão. Muitas das vezes nós continuamos aquilo que Deus ele colocou nas nossas mãos, mas muitas das vezes nós largamos, nós perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos o propósito e não continuamos mais. Mas só que o texto é bem claro em dizer que Jesus continuou aquilo que ele começou. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir, Jesus é fiel para cumprir, o Espírito Santo é fiel para cumprir. Por isso os textos bíblicos vai dizer que Deus trabalhava e trabalha, e o Espírito Santo trabalha. Todos estão trabalhando e não pararam. E a igreja e nós que somos servos de Cristo temos que continuar trabalhando. Trabalhando pela nossa casa, trabalhando pela nossa família, trabalhando pelos perdidos, trabalhando por aqueles que estão ao nosso lado. E o texto é bem claro em continuar que havia um tempo e os dias para a sua assunção. Por quê? Porque há um tempo para cada coisa nas nossas vidas. E Jesus, dentro desse tempo, Jesus, dentro dos seus propósitos, nós vamos dizer que Jesus ele vai dizer que nós tínhamos que ir até o fim. Aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode parar, ele não pode retroceder, ele não pode desanimar, mas ele tem que conseguir e perseverar, buscar força em Deus para que ele venha continuar. E o interessante é que Jesus, dentro do seu ministério, ele pregava. Ele pregou o quê? Ele pregou o reino de Deus. Ele agora vai trazer ali como que o reino de Deus iria o quê? Iria crescer, iria desenvolver. Era pela pregação da palavra. Ele começou a pregar a palavra, ajuntou e separou pessoas para que viessem também pregar a palavra. Ele vai dizer como que isso iria acontecer, não era pelo entendimento humano, mas era pela fé. E ele vai trazer ali aquela parábola dizendo das sementes, que era a pregação do Evangelho, e essa semente ela ia crescer dependendo de cada coração, ou seja, dependendo de cada um correspondesse àquela pregação, porque a palavra ela é eficaz para cumprir o propósito que Deus ele tem. Só que as pessoas têm que corresponder à graça, o favor, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, para que nós venhamos viver as bênçãos de Deus. Jesus também ensinou, ele vai ensinar sobre graça, ele vai ensinar sobre renúncia, ele vai ensinar sobre autoridade, mas o interessante dentro do ponto da salvação e libertação que Jesus vai ensinar sobre a dificuldade de chegarmos no céu. Ele vai dizer que vai ser através do quê? De muita perseverança e esforço. Por quê? Porque o inimigo, nosso adversário, a todo tempo vai querer nos tirar do caminho da salvação. Por isso que o salmista, o Isaías e os Salmos, ele vai dizer: esse é o caminho, andar nele. Nós temos uma direção, nós temos um foco, nós temos um alvo, nós temos um padrão. E o padrão da igreja é sempre marchar, sempre continuar, sempre estar caminhando com Cristo. Não nas nossas forças, não no nosso entendimento, mas na pisada de Jesus Cristo. Nós só vamos ser vencedores não porque oramos, não porque lemos Bíblia, não porque nos santificamos, embora tudo isso contribua, mas quando a nossa fé está firmada em Cristo, está firmada no autor e consumador da nossa fé, fé essa que vai nos manter firmes na caminhada até chegarmos no céu. E ele agora também, ele vai fazer o quê?
Ele vai trabalhar ali nas obras de libertação. Libertação essa que nós vamos compreender pelas Escrituras, que são a libertação, que ela tem vários alinhamentos. Tem pessoas que precisam ser libertas por completo, como foi ali o gadareno, que ele estava com processos de espíritos malignos, ele estava possesso, ele precisava de alguém que viesse agora trazer ali uma obra de libertação, porque ele já não poderia por si só voltar aos caminhos de Deus. Ele precisava daqueles que têm a autoridade e o poder no nome de Jesus, viesse ali trabalhar e lutar contra aquelas coisas que estavam, aqueles demônios, aquelas coisas que estavam prendendo, aqueles cordéis espirituais que tinham prendido aquele homem. Mas só que também nós vamos ver que aqui o demônio ele vai nos prender no processo de libertação em algumas áreas da nossa vida. Nós vamos ver na Bíblia um homem que era surdo e mudo, e quando Deus ali ele vai trazer ali a cura, aquele homem volta a falar e volta a ouvir, quando Jesus expulsa ali aquele demônio. Tem demônios que têm trabalhado nas nossas vidas, na área sexual, na área sentimental, na área financeira, na área ministerial, na área da saúde. Tantas são as áreas que os demônios ele vem nos paralisar e nos parar, para nos atrofiar, para deixar que nós venhamos agora com dificuldades de seguir a Cristo. Quantas vezes nós vemos pessoas na Bíblia que tinham dificuldade de seguir a Cristo por causa das suas debilidades, e muitas dessas debilidades, dessas deficiências eram coisas espirituais. Jesus, quando curava, falava: agora você vai e segue, agora você vai e prega, agora você vai e continua servindo a Deus, porque aquilo estava atrapalhando de certa forma, porque aquelas pessoas não tinham maturidade, estrutura e força para caminhar. Porque quando a pessoa ela está convicta da sua fé, está convicta com Deus no seu propósito, no seu chamado, nada vai parar um homem e uma mulher de convicção, cheio de fé e cheio do Espírito, de continuar fazendo aquilo que Deus colocou para que ele venha fazer. E o interessante é que ele vai falar também, pessoas que vêm temporariamente. Quando Jesus estava no monte, ele vai descer, logo nós vamos ver que tinha demônios ali, aquele homem vai pedir para que ele viesse orar, para que ele viesse o aquecer, porque ele vai dizer, quando o Espírito entra nele, ele não estava possesso e não estava trabalhando em uma área, mas eram momentos a qual ele vinha, momentos a qual ele trabalhava na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas, ela estava ali, aquele homem, aquele jovem, ele agora ficava ali tendo ataque epilético, se jogando no chão, e muitos às vezes quer explicar pela medicina muitas coisas que são espirituais. O médico Lucas, que era um homem bem conceituado da época, quando ele vai escrever, ele vai separar, quando ele vai entender as coisas espirituais, ele vai separar o quadro clínico, que era espiritual, ele vai separar do que era humanamente falando. Você pode ver Lucas descrevendo o entendimento dele sobre vários pareceres. Ele tinha um parecer pessoal daquilo que ele estudou, mas ele também tinha um parecer espiritual, a qual ele tinha aprendido com Cristo. Logo nós vamos entender também que Gálatas vai dizer, tem pessoas que estão presas, não é possesso, não é áreas, e também não são pessoas temporariamente, mas são pessoas que precisam ser libertas do seu eu, do seu ego, da sua dureza de coração. Foi isso que Deus falou com Israel, que Israel não estava sendo preso por nada, mas era a dureza de coração de Israel. Foi isso que Deus ele vai trazer. O apóstolo Paulo vai dizer ali a alguns irmãos que não queriam se dobrar e não queria realmente servir a Cristo do jeito que Cristo queria que ele servisse, mas queria servir a Cristo das suas maneiras, do seu jeito, daquilo que era bom para você. E essas pessoas, nós vamos ver que Jesus, quando encontrou com eles, nós vamos ver Jesus, ele vai dizer, vai e não peques mais, quando ele foi conversar com aquela mulher do poço, porque ali não eram obras que eram espirituais, mas era uma decisão pessoal. Porque existem coisas que fazemos é porque nós queremos, não tem nada de demônios, embora pode ter alguma seta, alguns andados inflamados, mas só que nós podemos vencer quando nós decidimos em seguir com Cristo. Tem pessoas que estão fazendo coisas erradas porque gostam, tem prazer no pecado, tem prazer na desobediência, tem prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. E ainda muitos vão justificar dizendo, quando Deus
trabalhar na nossa vida. E Jesus vai dizer para aquela mulher, ele vai dizer, vai e não peques mais. O poder estava sobre ela. Jesus ele disse, o poder está sobre você, não está sobre mim, não está sobre demônios, não está sobre a sua família, mas está sobre você. O dia que você quiser, o dia que você decidir, o dia que você perseverar, o dia que você persistir, você vai ser liberta. Isso é bem claro também em Caim, que ele vai dizer, o desejo que ele tinha de matar era um desejo, uma vontade da carne, não era algo que era espiritual. Ele vai dizer, o seu pecado é contra ti, o seu desejo é contra ti, cumpre a te dominá-lo. Foi o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Gálatas, a luta contra a carne e o espírito. Não era coisa simplesmente que era demônios, mas era um desejo, porque ele estava ofendido com o seu irmão. E a ofensa não é algo espiritual, é algo da nossa natureza. Muitas pessoas se ofendem, muitas pessoas ficam irados, que a Bíblia vai dizer, não irá e não vem o quê? Vem deixar o inimigo, vem influenciar. Porque depois daí as pessoas vão ficar agora maquinando mal, vão ficar agora desejando e vão querer agora dar lugar à sua carne. São sentimentos humanos que o inimigo vem aproveitar, o que a pessoa vem deixar a sua natureza aflorar. Porque nós em Cristo temos uma natureza caída, como o pastor falou. E sem Cristo, e sem nos renunciarmos, a nossa natureza vai falar mais alto. E o texto aqui vai dizer bem claro, que havia um tempo. Há tempo que nós temos que o quê? De fazer a obra. Há tempos que temos que alcançar metas e propósitos. Há tempo de avançar, há tempo de esperar. Eu vou conduzir para frente. Só que Jesus, ele foi conduzido. Jesus aqui a Bíblia vai dizer, Jesus tinha um propósito de ir a Jerusalém, um firme propósito de ir a Jerusalém. Fala de uma condução. Ele estava sendo conduzido. Há tempos na nossa vida que nós precisamos ser conduzidos, não pelo que está acontecendo, não por nossos sentimentos, não por nossos desejos, não por nossos projetos, mas sermos conduzidos pelo Espírito. Uma pessoa quando é conduzido pelo Espírito, ele não vai por sentimento, não vai por visão, ele não vai andar segundo os seus desejos e as suas vontades, mas ele vai andar segundo aquilo que Deus quer que ele venha fazer. E Jesus ainda no versículo 51, a Bíblia vai dizer, e cumpriu-se o propósito, o firme propósito. Ele estava firme no seu chamado, firme na sua convicção, firme na sua visão, firme naquilo que Deus tinha colocado para que ele viesse fazer. E é isso que nós temos que ter. Nós temos que ser firmes diante dos nossos propósitos, firmes naquilo que nós colocamos na presença de Deus, firmes naquilo que nós fizemos aliança e que nós agora fizemos compromisso. No versículo 52 a Bíblia vai dizer, e mandou mensageiros diante de sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Jesus agora conta com pessoas para que venha continuar a sua obra, para que ele venha continuar o propósito. E Jesus agora confiou aos discípulos que eles viessem ir na frente abrindo o caminho. Os discípulos agora estavam fazendo o papel de João Batista. João Batista que estava indo na frente de Jesus. João Batista tinha morrido e Jesus vai dizer para os discípulos, vocês vão na frente, vão abrir caminho, vão preparar caminho para mim, porque eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir a minha chamada, eu vou continuar aquilo que Deus colocou para que eu venha fazer. E o interessante dentro desse texto é que os discípulos, eles veio o quê? Mudar a rota, mudar o propósito daquilo que Deus tinha direcionado. Quantas pessoas estão mudando o roteiro a qual Deus tem falado? Deus tem falado, vai para a direita, ele vai para a esquerda, vai para a esquerda, ele vai para a direita, vai para frente, ele quer voltar para trás, vai para trás, ele quer vir para frente. Ele não está seguindo aquilo que Jesus quer que ele venha seguir, mas ele está sendo governado pelas suas vontades. E a Bíblia vai dizer que ele vai usar a sua autoridade, ele vai mandar. E mandou os discípulos que viessem ir na sua frente. E o interessante, que a Bíblia vai dizer
vai trazer aqui esse ponto. Nós não podemos descansar enquanto Deus não completar aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Nós vamos ver que Ele vai parar numa aldeia para descansar, mas a ordem de Jesus não era para que eles viessem descansar. A ordem de Jesus era ir para Jerusalém. A ordem de Jesus era para Ele continuar o propósito, era para eles continuar fazendo a obra. O apóstolo Paulo, certa feita, queria descansar e Deus falou: não, você vai agora lá do outro lado, em outra cidade, pregar o Evangelho. Depois que ele prega o Evangelho, que ele liberta a Lídia, que ele agora vai salvar ali o carcereiro, que ele vai trabalhar ali naquela obra daquela menina que era mágica. A Bíblia vai dizer no final do texto que Deus agora foi dar descanso para Paulo. Deus agora arrumou um lugar para Paulo descansar, arrumou comida para Paulo e deixou Paulo tirar um tempo de descanso. Até o nosso descanso tem que ser quando Deus ele vai agora o quê? Direcionar. Ele vai agora falar: agora você descansa, agora você para, agora eu quero que você tire um momento para que você venha descansar, repousar. Mas enquanto isso, a ordem de Jesus para os discípulos era para que eles viessem continuar fazendo a obra, para que eles viessem continuar caminhando, completando aquilo que Ele confiou na mão dos discípulos. A Bíblia também vai dizer que nós não podemos pegar atalhos para chegar onde Jesus ele quer que nós venhamos chegar. Quantas pessoas estão pegando atalhos para chegar onde Jesus quer? Jesus até tem uma vida financeira próspera, até tem um ministério próspero, tem uma vida para ele que vai agora ter um momento de honra, mas depois que passar por aquilo que Jesus tem que passar, ou seja, o caminho que Jesus direcionou. Só que tem muita gente que está pegando atalho, e quando pega atalho nós não chegamos no propósito. Quantas pessoas estão paradas, estão frustradas, estão ofendidas, como os discípulos ficaram. Por quê? Porque pegaram atalhos fora da onde Deus queria que fosse. E quando nós estamos fora da direção de Deus, só vamos ter perdas, prejuízos. E se Deus não vir com a sua bondade, sua misericórdia para nos alinhar, para nos ajudar usando seus profetas, sua palavra, o seu Espírito, muitos vão se perder, muitos não vão conseguir chegar no propósito. Outra coisa aqui, que nós não podemos fazer aquilo que Jesus não mandou. Se Jesus não mandou você fazer algo, não faça. Não faça aquilo que Jesus não está direcionando, não faça aquilo que Jesus não está apoiando. Não anda se a nuvem de Deus não for contigo. Se a nuvem de Deus estiver caminhando, vai e siga ela que você vai ser abençoado. Mas se a nuvem de Deus parou, não vá sozinho. Não comece a andar sozinho, porque daí para frente é só prejuízos e lutas. E depois o inimigo ainda vai querer colocar você contra Deus. Você não está indo bem porque Deus não está contigo. Mas Deus ele é fiel com quem é fiel com Ele. Ele está com quem tem compromisso com Ele. A partir do momento que decidimos ir só, nós estamos só. E vamos escolher os frutos daquilo que nós mesmos estamos plantando. No versículo 53, para concluir, não vai dar tempo de eu ministrar tudo. As portas se abrem para quem? As portas não se abrem para quem está fora da posição. Os discípulos queriam que aquele povo viesse abrir as portas para ele, mas as portas não estavam abrindo. Os discípulos pensaram: nós vamos chegar lá, vão abrir as portas para nós, vão receber nós. Mas eles estavam fora do roteiro e do propósito que Deus tinha para eles. Quando nós estamos fora do roteiro, nada que por mais que pareça que vai dar certo, não vai dar certo. O sobrinho de Abraão, ele olhou e viu: nossa, aqui está tudo bom, tudo perfeito. Aqui é uma terra boa, uma terra próspera, aqui eu vou prosperar. Não prosperou, porque ele estava fora do direcionamento. Abraão estava num caminho a qual parecia que não ia prosperar, e prosperou, porque ele estava dentro do roteiro de Deus. Quando nós estamos dentro do roteiro de Deus, tudo prospera. Só que os discípulos, eles ficaram o quê? Ofendidos. Eles agora vão ficar tristes. Por quê? Porque as portas não se abriram, mas não se abriram não era porque Deus não estava com ele, porque eles estavam mudando o roteiro de Deus. Deus preparou um caminho de bênção se eles fossem por aqui. Eles foram por outro caminho a qual Deus não tinha compromisso, Deus não tinha mandado. Nós podemos ver, o pastor ele trouxe a ilustração da Bíblia, do profeta novo e do profeta velho. Quando eles mudou o roteiro a qual Deus falou, qual não era para ele ir, ele não foi feliz. Porque
Deus ele só vai abençoar quando nós estivermos na direção. Por isso que Deus ele vai dizer no Antigo Testamento: ei, vocês querem ser abençoados? Não vai depender da minha vontade, vai depender da obediência de vocês. Ele vai passar o Antigo Testamento falando isso. Um texto mais conhecido que nós conhecemos é o Monte Gerazim, o Monte Ebal, Deuteronômio 28. Deus vai falar: não depende de mim, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Vai depender da maneira que vocês corresponderem, obedecerem, aprenderem, se aplicarem, para que vocês venham viver as bênçãos de Deus. Até os ímpios, outra coisa muito importante que Deus ministrou no meu coração, até os ímpios sabem quando nós estamos fora da posição. Até pessoas que não são do nosso convívio, elas sabem quando nós estamos fora da posição. Nós podemos ver que quando os discípulos chegaram, ele falou: opa, os seus aspectos é para lá, ó. O seu roteiro é para cá, o seu roteiro não é para cá, você está fora. Um ímpio, uma pessoa que não estava sabendo do propósito de Deus na vida daquela pessoa, estava alertando ela: ó, vocês estão fora do roteiro, vocês têm que ir para lá, não é aqui. Às vezes a gente questionamos a Bíblia, mas por que não abriram as portas para os discípulos da pregação do Evangelho? Porque os discípulos estavam no lugar errado. Tem pessoas que estão sofrendo mesmo fazendo a obra, porque estão fazendo da maneira errada, porque estão fora do roteiro de Deus. Eles não receberam por causa disso. Não seja conivente com quem está fora da posição. Até os ímpios, eles não querem estar conveniente daquele que está fora da posição. Nós podemos ver que nem os ímpios, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai deixar bem claro, para que eu venha agora já partir para a conclusão, que Deus, ele vai agora dar um roteiro, uma meta, para que nós venhamos viver as bênçãos de Deus. E quando uma pessoa ela sai fora da posição, e aquela pessoa ela vai compactuar, ela vai ser conivente, ela vai aceitar aquele pecado, ela vai participar também do sofrimento quando vir sobre aquele lugar. E os discípulos, dentro do tema, para que eu venha concluir, eu vou pregar a Deus só essa parte, que a Bíblia vai dizer: os discípulos agora, depois que eles vieram se ofender, eles vão agora ficar tristes com aquela cidade. Eles vão agora querer condenar pessoas a qual Jesus queria salvar. Mas o problema é porque eles estavam fazendo da maneira errada. Estava fora da posição, fora do direcionamento. Deus ele vai atuar e vai agir quando nós estivermos na posição. Deus ele salva mais pessoas pelo testemunho do que pela pregação. Porque quando uma pessoa prega que ela não está no testemunho, não está na direção, aquelas palavras vai trazer agora escândalo em vez de trazer o que? Edificação. Mas uma pessoa que ela está fazendo a vontade de Deus, pessoas vão olhar e vai falar: ali vai o nome de Deus. O dia que eu quiser realmente aceitar a Jesus e dizer: eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero viver igual ela anda, porque antes ele pecava, hoje ele não peca, antes ele mentia, hoje ele não mente, antes ele prostituía, hoje ele não prostitui mais, antes ele roubava, hoje ele não rouba mais. Ele está no domínio do Espírito. Então é isso, eles vão agora ficar ofendidos e vão querer agora começar a condenar. Tem pessoas condenando pessoas dentro de casa, tem pessoas condenando a vizinhança, e Jesus ele vai dizer que nós não podemos antecipar o juízo e não podemos fazer nada. Até Jesus, quando ele pregou o Evangelho, ele falou para os discípulos: vocês têm que bater o pó na poeira dos seus pés, e será testemunho no dia do juízo. Não era naquele dia. Os discípulos queriam antecipar o juízo. Jesus ele vai servir com misericórdia, com bondade, com graça, com amor. Jesus ele não dá uma oportunidade, Deus dá muitas oportunidades. Senão muitos de nós não estaríamos aqui. Se fosse só uma oportunidade, eu era o primeiro que não estaria aqui. Mas foi a bondade de Deus em persistir, usar pessoas a persistir, que me levou a estar aqui na presença dele. Por isso que Jesus falou: você não sabe que espírito que eu sou? Eu vim trazer vida, eu vim trazer abundância, eu vim para salvar o homem, eu não vim para condenar. Eu não vim condenar ninguém, mas por falta de fé, por falta de esperança, porque eles estavam ofendidos, porque eles não entenderam o propósito da cruz. Eles não entenderam o propósito e eles mesmos estavam fazendo a obra. Eles estavam fazendo a obra sem entender
de maturidade, falta de fé, falta de esperança, temos deixado de o quê? De pregar o Evangelho. Temos deixado de continuar trabalhando na vida de pessoas que para nós está condenado, mas para Jesus não. O Jesus, quando olhou para o apóstolo Paulo, ele falou: ali é um vaso escolhido para que ele venha pregar o Evangelho. Mas todo mundo estava olhando para Paulo, até depois da sua conversão, dizendo: esse aí não tem jeito. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus escolhe as coisas desprezíveis, as coisas que ninguém acredita, para que ele venha o que? Está abençoando, está trazendo da sua graça, do seu favor, porque é Deus que faz, não somos nós somos somente aqueles que pregamos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, como estava ali, ele vai dizer: um prega, mas só que quem vai dar o crescimento é Deus, não somos nós. A nossa função é somente pregar o Evangelho, a nossa função é somente interceder, a nossa função é somente jejuar e buscarmos de Deus para que aquelas pessoas venham se arrepender. A nossa função não é julgar, a nossa função não é condenar, a nossa função não é levar aquilo para o lado pessoal. Não está surgindo um efeito, mas nós temos que continuar. Nem sempre tudo vai ser fácil, mas só que Deus ele vai completar a boa obra. Quanto tempo você acha que pessoas oraram pelo apóstolo Paulo? Pessoas estavam ali intercedendo por ele ou pelas nossas vidas. Foram dias, meses, anos. E quando muitos estavam querendo condenar, o próprio Deus agora vai trazer uma obra e vai trazer agora salvação nas nossas vidas. Por isso o tema da mensagem é: não condene quem Deus quer salvar. Não seja um opositor da obra, não seja participante daquilo que o diabo quer fazer, porque é o diabo que quer condenar, é o diabo que quer matar, é o diabo que quer destruir. Por isso que Jesus ele vai dizer ali: não te tire primeiro a trave do seu olho, depois vai tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida. Porque quando nós estamos bem com Deus, nós vamos mudar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Foi isso que aconteceu com Isaías, que ele condenava, ele dizia: aquele povo tem lábios impuros, aquele povo não merece a salvação. Mas depois que ele foi tocado por Cristo, depois que ele foi tocado pelo fogo de Deus, depois que ele foi marcado por Deus, ele olhou e ele vai dizer: ei, eu tenho lábios impuros, eu sou uma pessoa que preciso mais de Deus, porque ele começou a fazer uma autoanálise e ver que ele também estava precisando se achegar mais a Deus, precisando se santificar mais na presença de Deus. Os irmãos que entenderam a mensagem e a conclusão do versículo, a Bíblia vai dizer no último versículo 56: e foram eles para outra cidade. Eles entenderam. A coisa boa das nossas vidas é que quando nós entendemos aquilo que Deus ele está falando e nós consertamos. Por isso que a Bíblia vai dizer: arrependa-te do seu pecado e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, quando eles se arrependeram, eles continuaram no caminho certo. Quando eles se arrependeram, eles continuaram fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eles não pararam, eles não falaram: não, está tudo perdido. Eles falaram: opa, ainda há esperança, se nós nos posicionarmos aonde Deus quer que nós viemos nos posicionar. E a Bíblia vai dizer, se nós decorremos nos outros capítulos, que eles começaram a prosperar e a bênção começou a voltar sobre eles. Por quê? Porque eles voltaram à prática das primeiras obras. Primeiramente, eles se arrependeram e eles vão voltar a seguir o caminho a qual Deus ele tem falado. Se essa palavra ela tocou no nosso coração, nós temos que lembrar. E quem traz a lembrança? O Espírito Santo. Essa lembrança não é meramente nossa, embora o salmista, no Salmo 103, o salmista vai dizer: lembra-te, ó minha alma, lembra-te, ó minha alma. Ele vai agora trazer à memória aquilo que dava esperança, o porquê que ele estava passando por aquilo. Mas só que quando nós não conseguimos, o Espírito Santo ele vai lembrar. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: nós vamos ser condenados não somente pela lei, não somente pela graça, mas também pela lei da nossa consciência. Porque a nossa consciência fala: ó, você está errado, você era para orar, não está orando, você era para pregar, não está pregando, você era para estar vivendo em santidade, você não está vivendo. E muitas das vezes nós vamos agora ficando o quê? Insensíveis à voz do Espírito Santo, a ponto do apóstolo Paulo dizer que aquelas pessoas vão criar um calo, elas vão ficar agora insensíveis à voz do Espírito Santo. São pessoas agora que elas não vão começar mais a ouvir, não vão entender, não vão
e não vão perceber quando Deus estiver falando. Mas a graça de Deus é sobre nós temos o Espírito Santo é esse que convence, que nos ensina, que nos ajuda, que nos orienta, que nos acompanha, que nos dá força, para que nós venhamos continuar no propósito que Deus tem nas nossas vidas. Os irmãos que quiserem vir aqui na frente, nós vamos estar orando por libertação. E Deus ele vai estar operando e continuar operando nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Há um mês atrás, minha esposa recebeu uma proposta para ganhar 12 mil em outro estado, para ser assessora de um juiz. Eu falei, está fora do propósito, está fora do firme propósito a qual nós colocamos diante de Deus. Nós temos um propósito de pregar o Evangelho, e eu larguei tudo para que eu venha continuar confiando na promessa qual Deus ele fez para mim. Eu não vou mudar o roteiro. E o mesmo Deus que abriu essa porta, ou para testar, ou diabo para tentar, ou que seja como é que foi, que eu não quero saber. Eu vou ficar no lugar onde Deus quer que eu fique e vou viver a bênção que Deus tem para mim, sem acrescentar dores e sem mudar o roteiro e a direção que Deus ele tem. Glória ao nome do Senhor Jesus. O irmão Tássio, eu via Deus ele entrando na sua saúde. Eu via Deus ele entrando na sua corrente sanguínea. Eu via que por esses dias você ia ter que ir para o médico. Só que eu via Deus ele cortando o laço. Eu via Deus ele cortando isso, e Deus falando, fala para o meu servo que eu vou cortar esse laço na vida dele, para ele saber que eu sou Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, Pastor Luiz, eu via Deus ele trazendo uma restauração no seu ministério. Eu via Deus ele trazendo uma unção, uma graça, e ele não só trazendo aquilo que você já tinha. Deus falava assim, não vou trazer somente o que ele tinha, mas eu vou trazer mais. Eu vi uma unção, uma graça, uma dimensão e uma capacitação do Espírito. E eu via Deus ele restaurando o ministério do Senhor. Isso também eu via, se você perseverasse, eu via também nas finanças. E Deus falava ainda, já comecei a trabalhar. E eu via você na vida financeira também. Deus ele subindo você de degrau, gradativamente. Você ia crescendo, e conforme você ia caminhando, Deus ia te prosperando, trazendo uma bênção sobre você, trazendo a bênção sobre o seu ministério. Deus ele falava isso para mim, enquanto eu estava orando, trazendo uma palavra. A irmã Paula, eu via Deus ele falava para a senhora não desistir, porque Deus ele vai estar continuando e estar trabalhando na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Quando Deus ele falou isso, foi quando eu coloquei no começo aquela parte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi o que Deus ele trouxe para mim, para falar para você, para que você não venha desanimar, não venha desistir, não venha deixar que o inimigo ele venha colocar na sua cabeça que não tem mais jeito, que não vai dar mais certo, porque é Deus que vai trazer, que Deus que vai fazer, Deus que vai trazer a bênção sobre a sua casa e a sua família. Senhor, Pastor Tiago vai estar ungindo e eu vou estar orando. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor meu Deus, a cada um, a cada família, Senhor meu Pai, com os processos, Senhor meu Pai, de libertação, de cura, Senhor meu Deus, de